Eu me casei com 9 anos de idade, contra a minha vontade. Sim, é isso mesmo. E eu era só uma menina. Eu morava em uma casa na roça, onde meu pai era caseiro e a minha mãe a faxineira. E até os meus 8 anos, né, eu mesmo com tantas dificuldades, eu era uma criança feliz. Brincava com os animais da fazenda, corria, nadava no riozinho que tinha lá perto. Eu não tinha amigos porque não tinha nenhuma casa próxima. Na escola eu sofria muito bullying, justamente por ser pobre. E não conseguia andar como as meninas, né, da minha idade. Até mesmo ter os mesmos materiais escolares que elas tinham. Mas como eu disse, eu era feliz. Mas meus pais não. Era nítida a tristeza e o cansaço no rosto deles. Minha mãe era cheia de ferida no corpo, porque ela tinha alergia às picadas de inseto que sempre tinham por conta de morarmos no meio do mato, né? E essas picadas, elas viravam feridas feias, porque nunca sobrava dinheiro pra ela cuidar dela mesma. Mesmo porque eles não viam dinheiro, né? Eles viviam de favor. Cuidavam do sítio e tinha comida e moradia. Até que aos meus 9 anos, né, e eu nem tinha corpo nessa época, viu? O dono da fazenda, que era um senhor, assim, não muito velho, devia ter uns 50 anos, era viúvo, e ele fez uma proposta pros meus pais. Eu lembro que no dia, ainda sem entender, porque eu nem tinha ouvido a conversa, o meu pai brigou muito com ele. E esse senhor saiu de casa batendo na porta e dizendo, bom, pensem bem, se quiserem mudar de vida, ela vai ter uma vida boa e vocês também. Podem ficar tranquilo que eu não vou fazer nada com ela, eu só quero cuidar dela. Quando passou uns 3 dias depois dessa discussão, né, a minha mãe e meu pai me chamaram pra conversar e disseram que eu ia morar com o dono da fazenda por um tempo. E eu falei pra eles ali que eu não queria, comecei a chorar. Foi quando a minha mãe disse que só assim nós mudaríamos de vida. Que ela teria condição de se cuidar e eu teria tudo o que sempre desejei. Roupas, brinquedo, material escolar. E mesmo contra a minha vontade, ele me levou e meus pais não fizeram nada. Na primeira semana até que foi tudo bem. A casa era enorme. Ele me tratava como uma filha, me levou no salão, comprou roupas lindas, brinquedos. E eu fui toda pomposa pra escola e eu tava muito feliz. Eu fui visitar meus pais e minha mãe tinha começado a tratar as feridas. E eles pareciam muito felizes também. Então ali eu pensei, vou continuar sendo filha desse homem, né? Para os meus pais continuarem felizes assim. Só que na segunda semana ele já veio perguntando se eu estava gostando de ganhar as coisas. E eu disse que sim. Foi quando ele falou, seus pais falaram que você é minha, né? E eu respondi, não sou nada. Mas agora eu tô aqui como sua filha. Cara, esse homem, ele caiu na risada. E ele disse que não, que eu era sua mulher, teria que recompensar por tudo que ele estava fazendo por mim e pela minha família. Ali, naquela hora, eu comecei a gritar com ele, sabe? Briguei com ele, falei que eu não faria nada, que ele não precisava me dar mais nada. Mas mesmo comigo chorando, esperneando, ele... Depois disso, eu entrei no chuveiro e eu me esfregava assim, quase que até machucar. Eu chorava muito. Eu falei que eu queria ver meus pais e ele disse que não era o momento. No dia seguinte, ele já não me levou mais na escola. Naquela época não é como é hoje. Se o aluno simplesmente não fosse mais, ninguém sentia falta. Nem vinha esse negócio de conselho tutelar, saber o que estava acontecendo, nada disso. Foram 2 semanas, né, depois disso, trancada, naquela casa, com ele, fazendo tudo dia e noite. Até que depois disso ele falou que queria me levar pra ver os meus pais. E eu tava pronta pra pedir pra eles me pegarem de volta. Só que quando eu cheguei, a minha mãe, assim que parecia tão bem, ao mesmo tempo tava bem abatida. E aí ela já veio me abraçando e chorando, né? Me agradecendo por eu aceitar ser filha daquele homem. E foi quando ela disse que meu pai estava... Parte 2.